E como hoje eu não poderia estar com o coração duro para pregar, eu acho que a gente tem que estar de acordo com o que Deus pede para a gente. Então hoje eu tirei um peso da minha consciência. Fui lá, conversei com ele, colocamos os panos limpos ali, conversamos um com o outro, eu dei um abraço nele, apertei a mão e falei para ele, ó, se tem alguma coisa que eu te fiz, alguma coisa assim, você me perdoa, né? Eu falei, hoje eu vou pregar na minha igreja e eu não quero ir com um arrependimento ou alguma coisa assim. Então nós chegamos a um consenso e eu agradeço muito a Deus de ter dado essa força para mim chegar lá nele e pedir desculpa, mesmo eu não tendo feito nada. Mas eu fui lá pedir desculpa para ele se eu tinha feito alguma coisa, ele também pediu, né, e nós consideramos ali um com o outro e graças a Deus está tudo bem. Então eu acho que a gente tem que fazer isso. Se você tem um rancor, alguma coisa, não guarde no seu coração. Exponha, porque Deus é muito grande. Ele faz belas coisas para a gente aqui. Então é isso que é meu pedido e meu agradecimento. E também para toda a minha família. É isso que eu te peço. Bom, irmão, nesse momento, então, eu convido a igreja a se ajoelhar para nós colocarmos aos pés do Senhor todos os nossos pedidos e agradecimentos. Grandioso Deus e querido Pai que habita as alturas dos céus. Obrigada, Senhor, por estarmos na Tua santa casa de oração, mais uma noite, Senhor, para ouvirmos da Tua santa palavra. Pai querido, o Senhor que sonda todos os corações, conhece o íntimo da nossa alma, Pai. O Senhor sabe tudo o que foi falado aqui, os pedidos, os que foram falados assim, verbalmente, os que ficaram guardados no coração. O Senhor conhece a todos, Pai. E são todos esses pedidos que eu coloco agora, Pai, aos Teus pés, aos Teus cuidados. Amém. Porque, Senhor, nós somos pequenos, fracos e falhos, mas o Senhor é um Senhor grande, poderoso, misericordioso e cheio de amor. Por isso, Pai, sabemos que podemos esperar em Ti todas as coisas, pois é o Senhor que fortalece a cada um de nós. Pai querido, eu peço uma bênção especial, toda especial, Senhor, sobre o porta-voz da Tua palavra nesta noite. Amém. Que ele venha falar, Pai, ungido do Teu Santo Espírito. Amém. Que esse Teu servo, Pai, dirija a nós as Tuas palavras e que essas palavras façam morada em nosso coração. E que possamos, Pai, cada vez mais sermos semelhantes a Ti, como fomos um dia no Éden. Que nós possamos, Pai, ficar mais próximos, pecarmos menos, alegrarmos mais o Senhor. Amém. E para isso, Pai, precisamos de Ti. Por nossas forças, os nossos pés, nós não somos capazes, Pai. Mas o Senhor nos ajudando, Pai, ficaremos firmes e seguros, Pai. A Tua verdade é escudo, é broquel em nossa vida. Amém. Por isso, Pai, sê conosco todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a trilhar este caminho, Senhor. Amém. Abençoa todo, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai, esta que nasceu no Teu coração. Isso eu lhe peço e agradeço no doce nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Nesse momento, para a honra e glória de Deus, vamos ter um louvor pela Lívia. Em seguida. Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para cantar um hino para a honra e glória ao nosso Deus. A cruz ele carregou, sozinho ele suportou, passou por intensa dor, mas que eu possa saber. Pregos nas mãos e pés, seu rosto a sangrar, passou tão imenso pesar, mas foi por mim. Quem sou eu pra Cristo dar minha vida? O que eu fiz pra ganhar misericórdia? Como então poder retribuir um amor tão grandioso? Quem sou eu? Quem sou eu?
ato de rei foi deixá-lo de ser. Como posso honrar a Jesus, o sacrifício que fez numa cruz? Pois nunca irei merecer, mas foi por mim. Quem sou eu para Cristo dar minha vida? O que eu fiz para ganhar misericórdia? Como é então poder retribuir um amor tão grandioso? Quem sou eu? Quem sou eu? E quando eu cair ou então fracassar, cansada de errar e a fé vacilar, me alcança, me fortalece. Eu tento entender seu perdão e sua graça, pois quando fraca me abraça, Ele conhece tudo em mim, ainda assim me quer. Quem sou eu? Quem sou eu para Cristo dar minha vida? O que eu fiz para ganhar misericórdia? Como é então poder retribuir um amor tão grandioso? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Como é então poder retribuir um amor tão grandioso? Quem sou eu? Quem sou eu? Amém. Se eu cantei um pouquinho errado, me desculpa. Você é uma bênção, Lília. Quando você está louvando a Deus, você não se preocupa em errar, não. Deixa eu beber água aqui, porque eu posso estar sempre aqui, mas a hora de vir aqui eu fico nervoso. Você acredita nisso? É verdade. Boa noite aos irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Antes de abrirmos ou falarmos sobre Deus, vamos abaixar nossas cabeças fazendo uma pequena oração. Obrigado, Senhor, por nos conceder esse momento. Amém. Momento em que possamos falar e aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Amém. O Senhor possa enviar meu Espírito Santo que fale por mim, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu vou falar de uma coisa aqui, não sei se pode se falar coisa, mas eu usou uma qualidade, né, que todos aqui têm, né? O ser humano usa essa palavra para vários fatos da sua vida. Ele usa falando no trabalho, para o namoro, o casamento, ou mesmo até em sua vida social, ou no seu cotidiano, né? Várias pessoas têm pequena ou têm grande. Às vezes até o Cláudio brinca aqui. Às vezes ela é tão grande que não conseguimos vê-la. Vocês acreditam numa coisa dessa? No meu trabalho, eu mexo com vários aparelhos. Eles tomam medida, porque eu sou metalúrgico, né? E as peças que faço têm as medidas. Tem aparelhos lá que pode dividir o seu cabelo até em 20 ou até mais vezes. Dependendo a medida que se pede na peça, você consegue tirar uma medida super precisa. Mas do que eu estou falando, só Deus pode medir.
Agora, se você quiser, o inimigo também pode. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Mas, do que eu estou falando, só Deus pode medir. E também o nosso inimigo. Estou falando, irmãos, da nossa fé. Todo mundo tem fé. Às vezes que eu falei aqui, você usa no trabalho. Não, com fé eu vou arrumar um trabalho. Hoje eu vou com fé para o trabalho. No namoro, às vezes as pessoas falam assim, nossa, meu namoro está ruim, está assim, está aquilo, mas eu tenho fé que vai melhorar. Às vezes ele coloca a palavra fé em todas as circunstâncias da vida. Dizem que com ela podemos mover montanhas. Mas que tamanho de fé é essa que move montanhas? Dizem que com ela ela pode ter também o tamanho de uma semente de mostarda. Alguém viu a semente? Eu nunca vi uma semente de mostarda. Mesmo ela sendo pequenininha, se você consegue ver a tua fé do tamanho de uma semente de mostarda, ela é enorme. Porque a gente está falando de uma coisa que a gente não vê, que é a fé. Imagina o tamanho da fé. Eu vou falar sobre a fé e os vitoriosos da fé. Talvez até alguém já pode ter feito esse mesmo sermão, mas é bom a gente falar sobre a fé. Hoje nós vamos abrir no Hebreus capítulo 11, as nossas Bíblias, e deixa ela ali aberta. O capítulo 11 de Hebreus descreve relações de homens e mulheres que, pela fé, alcançaram grandes vitórias em meio ao pecado. A fé personalizada na vida desses heróis é tema desse capítulo. A palavra fé ocorre cerca de 41 vezes em Hebreus e é empregada 23 vezes nesse capítulo. Hebreus 11. Mas a gente ainda não vai ler. Eu estou pulando aqui. Fé é o segredo da vitória. Vocês também acham isso, irmãos? Que a fé é o segredo da nossa vitória? Amém. Vamos ler então Hebreus 1. Alguém pode ler para mim? Hebreus 11, 1, desculpa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Obrigado, Fernando. Esse verso da Sagrada Escritura traz uma clássica definição de fé. Nessa definição são apresentadas duas esferas de ação. A esfera das coisas que se esperam, as coisas desejadas que se esperam, mas ainda não possuídas. A esfera quer dizer, é o mundo que você vive, ou o entorno que você vive, tá? Quando se diz esfera. A esfera das coisas que você não vê, as coisas que não se veem, aquelas que estão além da esfera de uma possível demonstração para os sentidos. Assim como a visão física produz convicção e definição quanto às coisas visíveis, a fé habilita as pessoas a ver o mundo invisível. Vamos ver aí em Hebreus 11, 27. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Eu já abri. Hebreus 27, 11, 27, diz o seguinte. Deixa aberto aí, depois a gente vai voltar. Eu não vou ler agora não. Homens e mulheres enxergaram bem além de seu tempo, a circunstância em função de sua
resoluta confiança em Deus e em sua palavra. Essa foi a experiência de Moisés quanto à fé. Ou melhor, quanto pela fé. Abandonou as glórias do Egito. Agora sim, nós vamos ler Hebreus 11, 27. Alguém pode ler? Ou eu leio, pode deixar. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Com quem que Moisés ficou ou partiu? Ou melhor, com quem que ele, como que eu posso dizer? Na confiança de quem que ele saiu de lá? Isso, de Deus. Ellen White diz: Moisés fora instruído com relação à recompensa final a ser dada aos humildes e obedientes servos de Deus, e as vantagens mundanas de Deus. E as vantagens mundanas tombaram na insignificância que lhe é própria, em comparação com aquela recompensa, e essa fé o levou a se desviar dos nobres da terra e se unir-se à nação humilde, pobre e desprezada, que preferira obedecer a Deus a servir o pecado. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 246. Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós. Sua providência abre o caminho para que, através da fé, nos apropriemos das bênçãos do Evangelho. A fé é a mão que se estende para receber a oferta divina de graça e misericórdia. A fé é um dom de Deus, mas a faculdade de exercê-la é toda nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você é um homem de fé ou não? Você pode deixar ao acaso, você pode fazer o que você quer. Ou você é um homem de fé para Deus ou não. Então, por isso que ele fala aqui que a fé é um dom de Deus, mas a faculdade de exercê-la é nossa. Você exerce a sua fé da maneira que você achar que é boa. Em nossa jornada espiritual, a fé é o combustível que alimenta em direção ao alvo proposto. Vamos abrir ali as nossas Bíblias. Em esse verso eu gosto muito. E ele está até grifado aqui na minha Bíblia. Apesar dessa minha filha falar que essa Bíblia aqui é dela, mas tudo bem. Eu vou passar o que é Filipenses 3, de 13 a 14. Alguém pode ler? Filipenses 3, 13 e 14. Lê, Cláudio. Vamos lá. Filipenses 3, 13 e 14. Todos acharam? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas de uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é o que Paulo falou, Que ele assim não julga que ter alcançado, mas ele correu atrás do que ele queria. E todo mundo sabe o que Paulo fez aqui nessa terra, Por isso que ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. É isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Se nós temos fé realmente em Jesus, nós precisamos correr atrás do que realmente Ele nos deixou aqui nessa terra.
Vamos abrir também nossas Bíblias em Hebreus 12, 2 e 3. É pertinho onde estava aí, que eu falei para vocês deixarem aí. Vocês podem permanecer aí mesmo, porque agora daqui para frente vai ser falado disso também. O que diz aí em Hebreus 12, 2 e 3? Todos acharam? Posso ler? Portanto, também nós visto... É isso? Ah, não, é o 2, desculpa. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiado em vossa alma. É isso aí, prova que Jesus, ele fez isso aí por amor, né? Que nós possamos ter fé realmente em Jesus, porque o que ele suportou, um homem comum talvez não passaria o que ele passou, né? A fé é a vitória que vence o mundo e todos os inimigos de Deus. O justo viverá pela sua fé. Isso está em Hebreus 10, 38. Não precisa ler. A galeria da fé. A fé tem seu aspecto histórico. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Temos muitos heróis da fé, né? Nessa galeria, o autor, que é Paulo, de Hebreus, menciona pelo nome. São 16. Né? Abel, Enoque, Noé, Abrão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Isso, se vocês olharem em Hebreus 11, de 4 a 32, vocês podem ver isso aí nas suas casas, que isso vai falar da fé de cada um e o que eles passaram, né? Na vida, tem lá as suas menções lá em Hebreus 11, de 4 a 32. Eles são descritos como vencedores nesse mundo hostil. Foram mencionados nessa galeria de heróis da fé, não porque fossem perfeitos, né? Mas porque confiaram em Deus e em suas promessas, né? Eles olhavam para o futuro confiantes, eram motivados pela convicção de que Deus cumpriria a sua palavra. Vivenciaram por experiência própria as possibilidades da fé. Esses personagens notáveis viveram nos tempos do Antigo Testamento. Eles não tinham Jesus Cristo, como nós temos no Novo Testamento, né? E eles passaram realmente pela fé, porque confiaram. E não tiveram o exemplo supremo de Cristo para imitar e reproduzir em sua vida. O modelo que tiveram estava na predição, não no cumprimento. No fim do capítulo 11 de Hebreus, o autor leva aos leitores ao ponto mais alto ao apresentar o melhor de todos os modelos. E qual é? Jesus Cristo, né? Somos convidados a olhar perseverantemente para Ele. Vamos ler lá em Hebreus 12, de 1 a 2. Que é o que eu li agora mesmo, né? Antes foi o 2, 3, agora vamos ler de 1, 2. Portanto, todos acharam? Portanto, também nós visto... Deixa eu ver se eu estou lendo... Dá certo, né? 1 e 2. Portanto, também nós vistos que temos ao rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos
está proposta. Melhor, que nossa está proposta. Olhando firmemente ao autor, que já lemos, né? O consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à direita do trono de Deus. A fé ao nosso alcance. Como nós temos a fé ao nosso alcance hoje? Eu acho que eu estou nervoso além da conta. Mas tudo bem. A leitura individual das Escrituras Sagradas é isso que nos leva hoje, o que nós temos aqui para que nós alcançamos a nossa fé. A leitura individual das Escrituras Sagradas, a pregação da palavra, a oração e a reflexão espiritual são alguns dos fatores que contribuem para o fortalecimento da nossa fé. Então, nós temos tudo na mão. Está aqui, a Bíblia. Que nós queremos saber o que nós podemos fazer para que aumente a nossa fé, nós temos tudo aqui na nossa Bíblia. E o nosso cotidiano, o nosso dia a dia também, para que nós possamos aumentar a nossa fé. Quando olhamos para os heróis da fé, percebemos que eram homens e mulheres que buscavam constantemente a comunhão com Deus. A Bíblia menciona pessoas que mantiveram íntimas comunhão com Deus, mesmo no meio de uma geração corrompida. Vamos ver lá em Gênesis 5, 24. É o começo da Bíblia. Gênesis, alguém pode ler? 5, 24. E deixa aberto aí, porque tem também outro versículo pertinho. Alguém pode ler? Faz favor. Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, vamos ver também Gênesis 6 e 9. 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, tá vendo? Enoque e Noé tinha a mesma, eles eram perseguidos e também o povo ao redor não se interessava muito, mas o que eles tinham? Eles tinham Deus e eles seguiam realmente o que Deus lhes mandava. Por isso são vencedores no nosso plano de salvação. Os personagens da Bíblia eram pessoas comuns que tinham problemas e dramas semelhantes aos nossos. Vamos ver lá em Tiago 5:17. Tiago 5:17. Eu não marquei. Cinco 17. Eu mesmo leio, Fernando, pode deixar. 5:17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitou aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Isso o que era? Ele tinha fé em Deus. Então, o que ele pediu realmente aconteceu. A fé é a âncora e a fortaleza nos momentos difíceis da vida. A fé penetra na obscuridade e aceita as providências de Deus, ainda que produzam dor e sofrimento. Milhares de cristãos já passaram pelas agruras da perseguição e venceram pela fé. Isso está em Hebreus, 11, 33 e 34. Não precisa ler. Uma ilustração, eu vou falar para vocês aqui. Numa cela da cidade de Colônia, na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, alguém
encontrou essas palavras escritas na parede: acredito na existência do sol, ainda que ele não brilhe. Acredito na existência do amor, ainda que eu não sinta. Acredito em Deus, ainda que ele esteja em silêncio. Isso foi encontrado numa cela na Segunda Guerra, na Alemanha. Alguém que escreveu, que mesmo ele não vendo Deus, e Deus estava em silêncio, mas ele acreditava em Deus. A fé em Deus, motivada por sua palavra, produz boas obras. O que nós podemos ver aí em Tiago, está pertinho, só voltar um pouquinho. 2, 14 a 26. Isso é longo. O que diz aí em Tiago? Alguém pode ler? Alguém que gosta de ler? 14 a 26. A fé sem obras é morta? Isso. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Você vê que só pela fé não somos salvos. Você pode parar numa esquina aí, como aquele jogador de futebol fala, como é o nome dele, do São Paulo? Você que é São Paulino? Não, eu não lembro o nome dele. O Fabiano, você é São Paulino, você sabe. Ele tem uma mania de, quando ele faz um gol, ele para assim e fica lá na esquina, Se você parar na esquina e ficar olhando, todo mundo que passa, você fala assim: eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas não faz nada. Você acha que você vai ser salvo por isso? Então, eu acho que a gente tem que fazer as nossas obras aqui também. Se você ser um crente sem as obras, você não faz o que está sendo pedido. E também, só por obras, não podemos ser salvos. Porque senão as pessoas saem fazendo um monte de coisa aí, as pessoas que têm mais posse, comprando um monte de coisa para as pessoas mais necessitadas e falando que está fazendo obra. Ou faria casas para as pessoas, também faria obras, ou de outras maneiras. Então, por obras não seremos salvos, e nem só pela fé também. Se Cristo estiver no coração, Ele aparecerá no lar, na oficina, no mercado, na igreja. O poder da verdade será percebido por elevar e enobrecer a mente, por sensibilizar, subjugar o coração, pondo a pessoa toda em harmonia com Deus. Isso quem disse foi Ellen White, em Fé e Obras, que está na página 116. A lista dos heróis da fé continua com quem? Com você. Ela
nos anima a continuar a jornada com coragem e determinação. Ela nos dá uma visão do que Deus fez por outros e pode fazer por nós também. Que o pedido dos discípulos também seja o nosso. Então, disseram os apóstolos: ao Senhor aumentai-vos a nossa fé. É esse o meu desejo e minha oração da noite. Que todos tenham fé, mas saiba usar a sua fé. Que sem fé, talvez não seremos salvos, mas pela fé, pelas nossas obras, pelos nossos feitos, assim conseguiremos chegar